Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós já vamos iniciar a aula de número 97. Vamos começar? Para essa aula, nós teremos aí resoluções de exercícios referentes ao assunto de força magnética atuando numa carga elétrica em movimento, na presença de um campo de indução magnética, claro, tá certo? Vamos resolver aí um exercício do nosso material e também teremos questões extras, então prepare o seu caderno e vamos começar! Vamos lá então, dar início aí aos nossos trabalhos. Pegue aí o nosso material na página 98, questão de número 18. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução. Trata-se aqui de um movimento helicoidal. Então vamos lá, olha, vamos calcular aí a velocidade paralela ao campo, no caso aí é o VY, tá? Então V cosseno de 80 graus, já substituindo aí o valor do cosseno de 80 graus. E o Vx, que aí é o perpendicular, né? A velocidade perpendicular ao campo. Então, seno de 80 graus, então vai ficar V, já substituindo o valor do seno de 80 graus. Ok? Bom, o que ele forneceu aí foi a energia cinética da partícula. Pósitron. O que é um pósitron? Pósitron é uma partícula com carga positiva e tem a mesma massa do elétron, tá certo? Então, olha, a velocidade vai ser dada aí por 2 vezes a energia cinética dividido pela massa, claro, extraindo a raiz quadrada. Como eu mencionei anteriormente, a massa aí do pósitron, a mesma massa do elétron, 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas, ok? Antes de substituir o valor da energia cinética, nós temos que converter aí para o sistema internacional, tá certo? Em que ele deu aí em elétrons volts, não é verdade? Kev, né? Então, 4 vezes 10 a terceira, vezes 1 elétron volt vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules, então vou ter aí a energia cinética no sistema internacional, 6,4 vezes 10 elevado a menos 16 joules. Ok? Agora que eu tenho energia cinética, para encontrar a velocidade desse pósitron ficou fácil, só substituir na relação acima. Então, 3,75 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Então, olha, vamos encontrar o Vy, só substituir lá na primeira expressão e na segunda expressão achar aí o Vx. Tá certo? Claro, eu estou usando aqui valores aproximados, até porque também usei a massa aproximada, tá certo? E também estou fazendo os cálculos aí com cosseno, seno, né, os valores aproximados, ok? Bom, agora que eu tenho a velocidade paralela, para encontrar aí o passo, né, aquela distância de uma volta para outra, né, é o avanço aí do parafuso, eu preciso do período, ok? O período não depende da velocidade, olha só, é 2π vezes a massa dividido pelo módulo da carga vezes o campo. Então, substituindo os valores que nós temos aí para a massa, para a carga do pósitron. Lembrando, pósitron é um elétron com carga positiva, tá? É uma partícula aí que tem a mesma massa do elétron com carga positiva. Encontramos aí o período valendo 3,58 vezes 10 a menos 10 segundos, ok? Então, para encontrar o avanço do parafuso, o passo, basta pegar a velocidade paralela ao campo, no caso aí é o Vy, tá? Vezes o período. Então, encontrei aí 2,3 vezes 10 elevado a menos 3 metros, ok? Aliás, não dá nem um metro, né? E aí, olha, o raio, Raimundo me vê um quibe, pegando aí a velocidade perpendicular, que vai ser o Vx, 2,1 vezes 10 elevado a menos 3 metros, ok? Então tá aí, olha, muito simples, tá? Não tem muito segredo. Claro que você vai precisar dos valores do seno e do cosseno dos ângulos aí, do ângulo, né, que está colocado aí na figura e foi colocado também no enunciado, tá certo? Mas é uma questão bem simples, tá? Lembre-se, o período não depende da velocidade. Tá? Só das características físicas aí do seu sistema, no caso, razão, massa, carga e também aí, olha, do inverso do módulo do vetor indução magnética B, ok? Próxima questão, exercício extra. Ita, numa experiência inédita, um pesquisador dirigiu um feixe de partículas desconhecidas para dentro de uma região em que existe um campo de indução magnética uniforme B.
Ele observou que todas as partículas escreveram trajetórias circulares de diferentes raios, mas todas com o mesmo período. Poderá ele afirmar com certeza que o feixe é constituído, letra A, de partículas iguais e com mesma velocidade inicial, pois todas as partículas descrevem órbitas circulares de mesmo período. Letra B, de partículas diferentes, mas todas com mesma velocidade inicial, pois todas as partículas descrevem órbitas circulares de mesmo período. Letra C, de partículas que apresentam o mesmo quociente entre carga elétrica Q e massa m, independentemente de sua velocidade inicial. D, de partículas que apresentam o mesmo quociente entre carga elétrica e massa m e mesma velocidade inicial, pois todas as partículas descreveram órbitas circulares de mesmo período. Ou letra E, nenhuma das afirmações anteriores está correta. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno, então vamos lá, vamos para a solução. Bom, eu mencionei na questão anterior, a questão do período. Olha só, o período só depende aí das características físicas do seu sistema. No caso, da razão entre a massa da partícula e a carga, e também, claro, do inverso do módulo do vetor indução magnética. Acontece que, nessa situação, todas as partículas estão sujeitas ao mesmo módulo, ao mesmo campo de indução magnética B. Tá certo? E olha, para descreverem aí as trajetórias com o mesmo período, bom, então elas têm que apresentar a mesma razão massa-carga, independente da velocidade inicial. Repare que o período aqui não depende dessa velocidade. Então, a alternativa correta aqui, letra C, tá certo? Olha que questão bem simples, mas ela está pegando aí os fundamentos do movimento aí de uma partícula em um campo de indução magnética uniforme. Bem interessante, né? Vamos para a nossa próxima questão extra. IME. A figura apresenta uma partícula com velocidade v, carga q e massa m, penetrando perpendicularmente em um ambiente submetido a um campo magnético B. O anteparo está a uma distância d minúsculo do centro do arco de raio r minúsculo correspondente à trajetória da partícula. O tempo em segundos necessário para que a partícula venha se chocar com o anteparo é... Tá aí os dados que foram colocados no enunciado, bem como as alternativas e a figura. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e procure responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno, então vamos lá, vamos para a solução. Repare o seguinte, essa partícula, então, ela vai sair dessa posição e vai se chocar aqui, olha, com o anteparo nessa posição. Bom, nessa trajetória aqui, essa partícula vai descrever um certo ângulo com relação ao centro da trajetória, um ângulo θ, tá certo? Repare que aqui, olha, eu tenho a distância r, tá? Pois é o raio da trajetória da partícula, ok? Bom, então vamos encontrar esse ângulo θ. Vamos pegar aqui o cosseno desse ângulo θ, que vai ser igual ao cateto adjacente, esse d minúsculo, sobre a hipotenusa, que é exatamente o próprio raio, tá certo? Acontece que o d minúsculo foi dado aqui a relação dele, raiz de 2 sobre 2 vezes o próprio raio. Então, olha, encontrando aqui o θ, que vai ser o arco cosseno do valor raiz de 2 sobre 2r dividido por r, ou seja, raiz de 2, bom, então o θ, cujo cosseno vale raiz de 2, só pode ser o ângulo de 45 graus. Em radiano, π sobre 4 radiano. Nós vamos trabalhar com radiano, tá certo? Bom, vamos encontrar a velocidade angular dessa partícula, ômega. Olha, o ômega é 2π sobre o período. Sabemos que essa partícula, olha, entrando aqui nesse campo de indução magnética, ela vai executar um movimento circular uniforme. Bom, deveria executar aqui pelo menos metade dele. O fato é que a velocidade angular é constante, tá? Então, eu posso pegar, olha, 2π sobre o período, sem problema nenhum, ok? Bom, substituindo a relação do período, você já sabe que o período é 2π vezes a massa dividido pelo módulo da carga vezes b. Eu vou encontrar aqui a velocidade angular, olha, igual ao módulo da carga vezes b dividido pela massa. Vamos pegar os dados que nós temos aqui no enunciado. Temos aqui o módulo da carga, 10 microcoulombs, então 10 elevado a menos 5. Temos aqui o módulo de B, 0,5 Tesla.
tá certo? Temos a massa da partícula, 10 elevado a menos 19, tá certo? Então, vamos encontrar a velocidade angular valendo 0,5 vezes 10 a 14 radianos por segundo, ok? Bom, se eu quero o tempo que ela leva para descrever esse ângulo θ, fica fácil, olha. O tempo, então, vai ser o ângulo descrito dividido pela velocidade angular, tá? O ângulo descrito, π sobre 4, a velocidade angular está aqui embaixo. Encontramos, então, o valor de 5π vezes 10 elevado a menos 5, ou melhor, menos 15, né, segundos, ok? Alternativa correta, letra D. Questão bem tranquila essa questão aí do IME, tá? Você poderia até pensar na velocidade linear e encontrar ΔS, mas para quê? Vamos trabalhar com período e velocidade angular, tá certo? Porque você teria que encontrar a velocidade angular para encontrar a velocidade linear, então já usa logo essa questão da velocidade angular e o ângulo descrito, que aí fica bem mais fácil e bem mais imediato, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso próximo exercício extra. IME. Uma partícula eletricamente carregada está presa a um carrinho que se move com velocidade de módulo constante por uma trajetória no plano XY definida pela parábola y igual a x ao quadrado menos 9x mais 3. Sabe-se que, em XY, um campo magnético uniforme paralelo ao vetor 3b, b, provoca força sobre a partícula. O ponto onde a partícula é submetida ao maior módulo de força magnética é... Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. Pause o vídeo, anote o enunciado no seu caderno e tente responder essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Então, vamos lá, vamos para a solução. Olha, eu vou pegar aqui já o plano XY com a trajetória aí dessa partícula, tá? Já peguei a parábola, tá certo? Com cavidade voltada para cima, afinal de contas, o termo quadrático é positivo, tá? Então, tá aí. Ok? Essa partícula, então, vai estar descrevendo aqui essa trajetória parabólica. Tá? Não sei de onde que ela parte. O fato é que ela vai estar passando aqui nessa trajetória. Tá? A parábola vai cortar o eixo y no termo independente, 3, e o eixo x nas raízes, que eu já coloquei aqui, olha, 0,35, 8,66. Tá certo? Nesse plano, nós temos esse vetor B. Tá? E, paralelo a esse vetor B, nós temos o campo de indução magnética uniforme. Tá aí, olha. Tá certo? Bom, esse vetor B, ele tem uma inclinação com relação ao eixo x dada por 1/3. É só observar que aqui você tem um valor de 3b e aqui eu tenho um valor de b, não é isso? Olha só, 3b para x e b para y. Então, 1/3 é a inclinação desse vetor indução magnética com relação ao eixo x. Tá certo? Bom, ele quer o ponto onde a partícula vai ser submetida ao módulo de força magnética máxima. Então, eu tenho que encontrar em que ponto o vetor velocidade será perpendicular ao vetor B. Tá certo? Vamos encontrar esse ponto. Acontece que o vetor velocidade ele é tangente à trajetória. Portanto, ele vai apontar na direção da reta tangente a essa parábola. E para encontrar a orientação da velocidade, ou melhor dizendo, da reta tangente, eu tenho que encontrar o coeficiente angular dessa reta tangente à parábola. E para isso eu tenho que apelar aqui para a derivada, tá certo? Bom, a derivada vai me dar o coeficiente angular dessa reta tangente. Então, olha, deriva a função polinomial bem simples, já vimos isso, né? Em aulas passadas, lá no comecinho. Olha, derivar uma função polinomial bem simples, você pega o expoente, desce ele multiplicando, tá? Vai ficar 2x. O expoente aqui do x é 1, tá certo? Então, vai ficar 1 vezes menos 9, então 2x menos 9. A derivada do termo independente é 0, até porque ele não tem variação, tá? Então, tá aí, esse é o coeficiente angular da reta tangente, ok? E isso vai me dar a orientação do vetor velocidade, tá? Só não sei para onde que ele aponta, tá certo? Sei lá, ela pode estar descendo aqui, olha, ou pode estar descendo por aqui. Não sei. O fato é que a velocidade vai apontar numa direção perpendicular a esse vetor B. Ok? Olha, o coeficiente angular do vetor B, como eu havia mencionado anteriormente, vale 1/3. Tá certo? E qual é a condição para que essas duas retas sejam perpendiculares? É só eu aplicar aqui, olha, essa identidade. Você deve ter visto lá em geometria analítica, né? O coeficiente angular da reta tangente, a parábola, vezes o coeficiente angular do vetor B, que vai ser essa reta, tá? Paralela ao B,
tá certo? Tem que ser igual a menos 1, ok? Bom, isso vai me dar exatamente o valor da força máxima, tá? Porque esse ângulo θ vai ser exatamente igual a 90 graus, ok? Bom, então já efetuando os cálculos, olha, pegando 2x menos 9, tá certo? Isso aqui vai ser igual a menos 3. Já passei o 3 para cá multiplicando, tá? Então o x vale 3 e o y vai valer menos 15. O que vai me dar como alternativa correta? Letra E. Repare que essa questão é muito mais voltada para a geometria analítica, tá certo? Do que exatamente para a força magnética, porque o único dado que você vai obter aqui da força magnética é que ela vai ser máxima, tá? Porque o ângulo θ tem que ser igual a 90 graus, ou seja, velocidade e campo de indução magnética são perpendiculares. E aí, voltando aqui, você tem o coeficiente angular da reta tangente, a parábola, que vai te dar exatamente a orientação do vetor velocidade, o coeficiente angular do vetor B, tá certo? Da reta que é paralela a B, e aí a condição de que essas retas sejam perpendiculares, tá certo? Então é mais uma questão matemática, né, voltada aí para a geometria analítica do que propriamente aqui da física. Mas tá valendo porque ele submete aqui a essa questão de que a força magnética seja máxima. Questão bem interessante essa questão do ITA, né? Ou melhor, do IME, né? Então vamos lá, vamos para o nosso último exercício extra, prometo. Duas partículas carregadas eletricamente com cargas positivas Q1 e Q2 estão em movimento em direções perpendiculares conforme mostra a figura. Determine a força magnética que cada partícula exerce sobre a outra, na posição indicada. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente responder essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno, então vamos lá, vamos para a solução. Bom, então nós temos aí duas partículas carregadas em movimento. E sabemos que uma partícula em movimento, ela gera um campo magnético em um determinado ponto do espaço. Esse módulo aí do campo vai ser dado por μ0 dividido por 4π, que multiplica o módulo da carga, vezes sua velocidade, vezes o seno de θ dividido pela distância ao quadrado. Tá certo? Bom, mas que θ é esse? Vamos ver. Olha, nós vamos determinar o campo que a partícula de carga Q1 gera na posição em que se encontra a partícula de carga Q2. Tá? Então, o ângulo θ é exatamente esse ângulo aqui, olha, formado entre a direção do vetor velocidade e a direção da distância. Tá? Então, vamos lá. Vamos encontrar o campo que a partícula 1 gera na posição da partícula 2. Tá aí, olha. Então, vamos colocar aqui μ0 sobre 4π, que multiplica o módulo de Q1 vezes sua velocidade, dividido pelo quadrado da distância. Está aqui a distância, né? Já coloquei aqui, olha, Pitágoras, não é isso? X ao quadrado mais y ao quadrado, extraindo a raiz. Ok? Só que vai elevar ao quadrado, então aparece aqui sem a raiz. Vezes o seno de θ1. E quem é o seno de θ1? Cateto oposto sobre hipotenusa, não é isso? Então vai ficar y sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, aqui embaixo você tem as bases iguais, conserva a base e soma os expoentes, não é isso? Aqui o expoente vale 1, aqui o expoente 1 meio, então 3 meios. Tá? Então está aí essa expressão do campo que a partícula 1 gera na posição da partícula 2. E aplicando a regra da mão direita, ou seja, coloque o polegar da mão direita na direção e no sentido da velocidade v1, que a partícula é positiva, e abrace a velocidade. Bom, quando você fizer isso, os seus dedos aqui, olha, eles vão entrar aqui no plano do monitor do seu dispositivo. Então aqui, olha, essa é a direção do campo que a partícula 1 gera na posição da partícula 2. Tá certo? E aí, olha, você tem uma carga na presença de um campo. E a velocidade dessa carga é perpendicular a esse campo. Tá certo? Então vai ser a força máxima, né? QVB, tá? Seno de 90 graus vale 1. Então vamos lá. A força que atua, então, na partícula Q2, de carga Q2, vai ser igual ao seu módulo, Q2, sua velocidade V2, vezes o campo que ela está sendo submetida, que é o campo que a partícula 1 gerou aí, olha, na posição em que se encontra a partícula 2. Tá só substituindo aqui, olha, esse B12 aqui, tá? Vamos substituir aqui, tá aí a expressão, tá certo? Da força que a partícula 1
exerce na partícula 2. Lembrando, força magnética. Nem calculei a força elétrica aqui, tá? Somente a força magnética, ok? Bom, e para onde que aponta essa força magnética que a partícula 1 exerce na partícula 2? Se você aplicar aqui a regra da mão direita, olha, os 4 dedos eles devem entrar no plano aí do monitor do seu dispositivo. O polegar da sua mão direita deve apontar no sentido da velocidade v2 e você vai dar um tapa com a palma interna da mão. Tá aí, olha, essa é a orientação da força magnética que a partícula 1 exerce na partícula 2. Tá certo? Agora, calcular a força magnética que o Q2 exerce sobre Q1, tá? Novamente, vamos calcular o campo que a partícula de carga Q2 gera na posição aqui em que se encontra o Q1. Tá? Então, a história é a mesma. Tá? Vamos pegar aí μ0 sobre 4π, que multiplica Q2, V2, vezes o seno de θ. E aí, vai ser esse ângulo aqui, olha, o seno de θ. Cateto oposto, x, sobre hipotenusa. Tá? E aí, o cálculo é semelhante ao que nós fizemos lá em cima. Tá certo? Só que aqui vai aparecer o x, né? Aqui apareceu o y, não é isso? Aqui, ó, y e aqui é o x, tá? Agora, qual é o módulo da força que a partícula 1 sofre da partícula 2? Olha, você já sabe que aplicando a regra da mão direita aqui, olha, coloque o polegar no sentido da velocidade v2 e abrace com os 4 dedos o v2, tudo bem que desse lado aqui os seus dedos vão entrar no plano aí do dispositivo, né, do monitor do seu dispositivo, mas você vai dar a volta, então aqui eles estão saindo, tá? Então vamos calcular o módulo, tá? μ0 sobre 4π, mesmo cálculo, tá? Vai ficar Q1, V1 vezes esse B21. Você vai encontrar essa expressão para o módulo da força, ok? E a força, olha, aplica a regra da mão direita. O campo B21 está saindo. Polegar no sentido da velocidade, tapa com a palma interna da mão. Essa é a direção da força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. Lembrando, força magnética. Tá? Repare o seguinte, você poderia até argumentar, bom, se eu tivesse Q1 igual a Q2, duas cargas positivas com a mesma carga, tá certo? Mesma velocidade e o Y numericamente igual ao X. As forças teriam o mesmo módulo, tá? Mas não estão na mesma direção. Ao que parece, a força magnética está violando aí a terceira lei de Newton. Olha que interessante. Por que isso acontece? Bom, quando você movimenta uma carga elétrica, tá? Vamos falar de velocidade não relativística, né? Velocidade baixa, tá certo? Essa partícula ela perturba o campo elétrico que ela está produzindo. Existe uma perturbação nesse campo elétrico. E essa perturbação vai se propagando no espaço a uma velocidade muito elevada, ou seja, a velocidade da luz no vácuo, tá certo? Bom, essa perturbação então vai atingir a carga Q2. Parece meio estranho, né? Como é que a partícula está aqui, mas ela vai gerar um campo magnético à sua frente? Por conta dessa perturbação, ela vai se propagar numa velocidade muito alta. E ela vai comunicar uma força magnética. Claro, tem uma força elétrica também atuando nesse Q2, mas eu nem representei essa força elétrica. O fato é que mesmo que eu representasse essa força elétrica aqui de repulsão, a força resultante também não teria a mesma direção, tá? Da outra força resultante aqui na partícula 1. Tá certo? Essa perturbação é uma onda eletromagnética e essa onda eletromagnética ela transporta a quantidade de movimento. Quando falamos da terceira lei de Newton, nós queremos dizer então que a quantidade de movimento do sistema permanece inalterada, não tem força resultante atuando aí no sistema, tá? Eles trocam força somente entre eles, mas conserva a quantidade de movimento. Mas quando você tem uma perturbação que transporta essa quantidade de movimento, é isso que faz aí com que a força magnética esteja violando essa terceira lei de Newton. Bom, mas eu não vou entrar nesse assunto aí com muita profundidade. Quem sabe aí numa próxima playlist, tá certo? Bom, terminamos por aqui. Para a próxima aula, nós vamos dar andamento aí ao assunto de força magnética. Dessa vez, em condutores aí conduzindo corrente elétrica, tá certo? Não é inscrito no canal? Pelo amor de Deus, se inscreva urgente! O nosso curso já está acabando e não se esqueça de ativar o sininho. Estão gostando das aulas? Compartilhe com os colegas. Vamos ajudar o canal a crescer, vai! E não se esqueça aí de dar o seu joinha. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!